Mello já está ao vivo, chegando para conversar com a gente, para falar do tema. O tema é saúde. E um assunto que tem repercutido muito, hein? O uso das conhecidas e chamadas canetas emagrecedoras. O Micael, elas ganharam popularidade, né? Acho que não tem quem hoje não tenha abordado sobre esse assunto numa conversa entre família ou amigos, mas elas levantam também muitas dúvidas e riscos. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia para você que está acompanhando o Balanço Geral. Exatamente isso, Sabrina. É difícil a gente não conhecer alguém que já não tenha utilizado alguma caneta emagrecedora. Tem vários tipos, algumas estão mais na moda de fato, até caíram na boca do povo, digamos assim, os nomes, mas claro que precisa de informação, principalmente no momento que muitas pessoas até acabam trazendo esses medicamentos de fora do Brasil, sem uma regulação, sem um tratamento com algum médico especializado. Por isso que a gente vai esclarecer todas essas dúvidas hoje aqui. E claro, eu vou conversar com uma especialista, a doutora Tanise Damas, que é médica endocrinologista. Seja muito bem-vinda. Tudo bem. Primeiro eu queria te perguntar, a gente chama de caneta emagrecedora, mas na prática elas não são isso, né? Sim, na prática elas vão muito além disso. No meio técnico, no meio médico, nós chamamos de análogos de GLP-1, que é o nome do funcionamento dele. E eles vão muito além de emagrecer, tratam também diabetes, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, para nós, falar em caneta emagrecedora seria até reduzir um pouco o papel delas, que é muito maior do que isso. E eu queria te perguntar também, porque hoje todo tipo de pessoa está usando. Às vezes, né, sem acompanhamento médico, qualquer pessoa pode usar essas canetas ou não? Não, elas não são para qualquer pessoa, elas têm algumas indicações formais em bula. Para sobrepeso e obesidade, sendo sobrepeso com IMC a partir de 27, diabetes mellitus tipo 2 e a esteatose hepática, gordura no fígado. Fora disso, não são indicações on-label, a gente fala que são indicações off-label, fora de bula, que aí o risco pode ser maior que o benefício. Então sempre tem que ter um acompanhamento médico. Sim, tanto que o órgão regulatório do Brasil, que é a Anvisa, determinou que precisa ser com receita de dupla via, com retenção da segunda via na farmácia. Então precisa ser com receita médica. Perfeito. Por enquanto são essas as dúvidas, mas o público de casa está convidado a participar. Sabrina, a doutora vai ficar aqui comigo, a gente vai responder suas dúvidas para você. Então manda no nosso WhatsApp, está aparecendo na tela o nosso número, e aí você vai mandar a sua dúvida, a gente vai passar aqui para a doutora e ela vai responder ao vivo. Você tem alguma dúvida sobre as ditas canetas emagrecedoras que a gente já aprendeu que elas não podem ser chamadas exatamente assim, elas têm tantas outras funções. Mas se você tem alguma dúvida sobre as famosas canetas emagrecedoras, vai mandando no nosso WhatsApp, tem tempo, já já eu retorno para a gente responder tudo isso para vocês. Sabrina, volto com você. Agora nós vamos voltar a falar ao vivo com o Micael Mello, porque ele está junto de uma médica especialista, médica endocrinologista, para trazer esclarecimentos, dúvidas de quem nos assiste aí sobre o uso das canetas, que são sim emagrecedoras, mas outras funções, como já falamos. Muitas dúvidas chegaram pelo nosso WhatsApp e eu já passo para você, Micael, para ela ir respondendo à doutora. Pode deixar, Sabrina, a gente está sempre conectado com o público e com esse quadro não poderia ser diferente. As pessoas mandam e a gente responde. Nesse caso, a doutora Tanise Damas, que é médica endocrinologista. Eu tenho as perguntinhas aqui, doutora. Vou ler a primeira para você, que é do Léo. O Léo perguntou o seguinte, tá? Gostaria de saber se a pessoa que já fez bariátrica e engordou depois da bariátrica pode fazer o uso da caneta. Pode, doutora? Sim, é uma ótima opção para o reganho de peso após bariátrica. A caneta ela ajuda na compulsão alimentar e também em outras compulsões que podem vir depois da cirurgia bariátrica, como compulsão pelo consumo de álcool. E preenche os mesmos critérios. A pessoa tem que estar com índice de massa corporal, IMC, pelo menos acima de 27. Perfeito. Vamos então para a segunda pergunta, que foi da Joelma, nossa telespectadora. Joelma desejou uma boa tarde e perguntou: gostaria de saber se quem tem doença autoimune na tireoide ou hipotireoidismo pode usar as canetas para fins de emagrecimento. Pode sim, não tem problema. As doenças autoimunes da tireoide são bem prevalentes, o hipotireoidismo também, não tem problema com as canetas. O que tem, na verdade, é uma contraindicação para quem tem carcinoma medular de tireoide, é uma doença bem rara. Aí, nesse caso, não deve usar caneta.
Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui da Neuza. Neuza diz o seguinte pra gente: tenho diabetes e ouvi falar que essas canetas são bem melhores que a tradicional que tomamos e o SUS vai liberar para pacientes. Confere isso ou não? Então, a caneta tradicional que o SUS libera é a caneta de insulina, é diferente das canetas emagrecedoras. Até existe pelo SUS um tipo de uma caneta emagrecedora que eles liberam, mas junto com insulina, em casos específicos. Não sabemos ainda se o SUS vai aderir a entrar com essas medicações. Já foram feitas consultas públicas da liraglutida, da semaglutida, não foram aprovadas devido ao valor da medicação. E existe um projeto de lei no estado de Santa Catarina para tentar liberar para pacientes com obesidade mórbida, para IMC acima de 40, mas ainda é um projeto de lei. Perfeito, informação super importante aqui para a gente esclarecer para o nosso público, porque muitas vezes essas informações vão sendo disseminadas, muitas informações falsas, e aí cai na boca do povo, as pessoas não sabem, a gente traz aqui para esclarecer com um especialista. E para fechar, tem a pergunta da Cida. Gostaria de saber se as canetas emagrecedoras causam danos aos ossos. Não, especificamente não. Podem comprometer os ossos se a gente for extrapolar aqui, se a pessoa emagrecer demais, sem ter uma alimentação adequada, sem consumo de proteína, sem uma atividade física. Ela pode perder, além de perder massa magra, perder músculo e perder osso. Isso acontece também na cirurgia bariátrica, mas aí pelo emagrecimento excessivo, não pela caneta em si. Doutora, para fechar, na verdade uma pergunta que não vem do público, isso é uma pergunta minha, uma dúvida sobre a questão do pâncreas, porque já ouvi algumas pessoas falando que o uso da caneta emagrecedora pode causar alguns danos ao pâncreas. É verdade isso? Então, boa pergunta. A gente tem alguns relatos de casos de pessoas que tiveram pancreatite durante o uso das canetas. Ainda é de se esclarecer, não está esclarecido se o mecanismo é pela caneta ou pelo próprio emagrecimento, ou por outras condições associadas que a pessoa pode ter, triglicerídeo alto, pedra na vesícula ou consumo de álcool. E isso foi visto mais com canetas não regulamentadas, essas que vêm do Paraguai, Reino Unido, que não venham do Brasil, essas são não regulamentadas, essas têm tido mais problemas. Eu acho que um resumo geral da nossa conversa aqui, se a pessoa quiser fazer o uso da caneta emagrecedora, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar um endócrino. Exatamente, endocrinologista é o médico que cuida de obesidade e procura no site do Conselho Federal de Medicina se aquele médico é realmente médico endócrino, que a rede social aceita tudo. Então confere lá na internet se é mesmo especialista e procure especialista. Maravilha, um abraço doutora. Pra Sabrina. Um abraço para Sabrina, com certeza. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente hoje. Acho que esclareceu perfeitamente as dúvidas. É um assunto que está na moda, digamos assim, vai continuar por muito tempo. Muitas pessoas estão utilizando, então a gente tenta sanar algumas das dúvidas. Muito obrigado, tá? Obrigada. Então é isso, Sabrina, com um abraço especial para você. A gente encerra a nossa participação ao vivo aqui nesse quadro super especial. Volto contigo.